Fala, vaquei, tudo bem com vocês? Hoje é dia de falar sobre chat GPT e falar sobre trends também, né? O chat GPT tá bem alto, agora qualquer dúvida das pessoas, o pessoal já tá indo no chat GPT. Chat GPT virou psicólogo das pessoas, né? Tudo, eu estou vivendo assim, se assar, tal, e às vezes pede uma opinião. Pelo menos o chat GPT dá opinião, né? Porque o psicólogo não dá opinião, a gente tem que descobrir as coisas tudo sozinho. Olha, mas falando de trend, nessa última semana, o que tava dando nessas redes sociais era perguntar pro chat GPT qual a bênção, qual a nossa bênção, né? Tipo, chat, qual a minha bênção, sem explicação. Aí depois que o chat falava, a pessoa pediu explicação. Que eu não entendo, né? Primeiro você já pergunta sem explicação, depois pede uma explicação. Chat GPT só faltou chamar a gente de burro. Mas eu trouxe essa trend pro lado astrológico, para os signos, né? E perguntei, ChatGPT, qual a bênção de qual signo, de tal signo, sem explicação. Depois soltei aquela máxima. Por quê? Então vamos para as respostas que o ChatGPT deu pra gente nessa trend. Para o signo de Áries eu perguntei, chat, qual a bênção do signo de Áries, sem explicação. E o ChatGPT mandou logo coragem. E eu perguntei, por quê? Porque é a essência de quem nasce com fogo, abrindo caminhos antes mesmo de saber onde vai dar. Olha, achei profundo para o signo de Áries, né? A essência de nasce com fogo, aquela pessoa assim que vai desbravando, aquela pessoa impetuosa que simplesmente vai bater nos peitos e tal. Aqui fala muito sobre impulso, né? Porque assim, abre caminho sem saber onde vai dar, né? Sem saber, sem se planejar e tudo. E é típico do signo de Áries também, né? Que simplesmente faz as coisas e isso. Se der bom, ótimo. Se der ruim, bom também. Serviu de aprendizado e tudo mais. E por isso dessa coragem. Então achei bem bacana essa bênção pro signo de Áries, né? Muito bacana mesmo. E você, o que você achou? Já deixa nos comentários. Aproveitando, né, que você foi nos comentários, já deixa o like no vídeo também. Sobre o signo de touro, eu perguntei, chat, qual é a bênção do signo de touro sem explicação? E ele já mandou constância. E eu perguntei, por quê? Porque quem nasce em touro carrega a força silenciosa de quem sabe que o que vale mesmo leva tempo para florescer. Olha, e é aquela paciência taurina, né? Que quando eu penso na pessoa de touro, eu penso em alguém mais estático, né? Em alguém esperando algo, em alguém assim que sabe que se trabalhou, sabe que se fez, se tem planejamento e tudo, vai acontecer, né? Que tem todos os processos. O taurino o nativo de touro é aquela pessoa que entende todos os processos, que entende que tudo precisa passar por um caminho para chegar num determinado resultado. E o taurino é isso, é essa força, sabe? Essa força silenciosa da paciência de saber fazer e da constância, né? Que quando a gente tem constância, quando a gente tem frequência, quando a gente tem esse ritmo, né? Hoje o pessoal está falando pace. Quando a gente tem esse ritmo, a gente vai chegar em algum lugar e o taurino sabe disso. Para o signo de Gêmeos, eu perguntei, chat, qual a bênção do signo de Gêmeos? Sem explicação, lógico. Versatilidade. E eu perguntei, por quê? Porque Gêmeos é sopro de vento que muda de direção, mas nunca perde a leveza de ser muitos em um só. Olha, acho que poucos signos do zodíaco não têm vergonha de mudar, e um desses signos é o signo de Gêmeos, que está sempre em evolução, está sempre numa mudança, né? Se hoje ele gosta de algo, amanhã ele pode gostar de outra coisa. É uma metamorfose ambulante, como diria Raul Seixas. E apesar do geminiano ser muitos, né, são muitos gêmeos, muitas vontades, muitas personalidades, muitas pessoas, ele nunca vai perder a leveza também, sabe? De ser leve mesmo estando pesado de tantas informações. Já para o signo de câncer, eu perguntei, chat, qual a benção do signo de câncer, sem explicação. E ele disse acolhimento. Eu perguntei, por quê? Porque câncer sente antes de entender e ama antes de pedir, fazendo do peito morada para quem precisa de abrigo.
E de fato, eu acho que uma das características que eu mais gosto no signo de câncer é este acolhimento, né? O canceriano, que se você precisa de alguém para estar perto, para estar junto, para brigar por você, para lutar por você, é uma pessoa de câncer, sabe? É um canceriano. Porque ele vai saber te entregar aquilo que você precisa quando você precisa. E tem a parte do sentimento também, porque de fato o canceriano sente tudo o que ele quer sentir e o que ele não quer sentir, principalmente sobre as outras pessoas e tal. Mas ele vai te acolher como ninguém vai te acolher nessa vida. Para o signo de Leão não tinha outra resposta, mas eu perguntei para o chat GPT qual a benção do signo de Leão sem explicação e ele soltou brilho. Muita purpurina. Não foi bem isso. E eu perguntei o porquê. Porque Leão nasce com o sol no peito e a missão de iluminar até quando o mundo insiste em ser sombra. E é engraçado que, de novo, uma característica que eu gosto no signo de Leão é, é saber nos animar mesmo no momento mais difícil. É saber dar uma pontinha de esperança num momento que a gente tá sem esperança, sabe? É aquela luz no final do túnel, é o signo de Leão, é o nativo de Leão. E o ChatGPT, com o brilho nessa bênção, de fato o brilho é a bênção do signo de Leão. Não tem coisa maior no leonino, é, ou em conviver com o leonino, que não seja o brilho dele. Até nos momentos que tá difícil brilhar, o leonino brilha. E chegamos no signo de Virgem. Eu perguntei, chat, qual a benção do signo de Virgem sem explicação? E ele mandou discernimento. E eu perguntei, por quê? Porque Virgem enxerga os detalhes que os outros ignoram, separa o essencial do supérfluo e transforma a ordem em sabedoria. Enxergar os detalhes é algo assim que eu gosto, por um lado eu gosto, e por outro me irrita no virginiano. Parece que ele não vê a situação como um todo, ele vê os detalhes. Vamos supor, você pega um Lego desse aqui, que tá bem montado e tudo, se entregar pro virginiano, ele vai querer ver cada detalhezinho que tá mal colocado. Então, assim, e até no discernimento, sabe, é saber discernir o que é certo do que é errado, discernir a situação, é, a melhor situação para chegar em determinado objetivo, determinada situação e tal. Então, o discernimento também fala muito sobre o virginiano. E sobre o supérfluo até é engraçado, né? Porque para o virginiano, ele só gosta de ter o essencial, né? O que é essencial para viver? O virginiano vai lá e investe nesse essencial. O que é supérfluo, o virginiano simplesmente ignora, né? Dificilmente, olha aí, sei lá, 99% dos virginianos não vão importar com o supérfluo. É sério. Vai ser só uma exceção à regra que vai ter o supérfluo na vida, sabe? O restante dos virginianos é só o essencial. Já para o signo de Libra, perguntei, chat, qual a benção do signo de Libra? Sem explicação. E ele soltou harmonia. E eu perguntei o porquê. Porque Libra tem o dom de equilibrar opostos, unir diferenças e cultivar a beleza nas relações e no mundo. Olha, Libra é a balança, né? É o equilíbrio e tudo mais. Eu falo sempre que as pessoas de Libra que eu conheço são as pessoas mais desequilibradas. Só que eles buscam sempre essa harmonia. E eles estão o tempo todo cobrando deles mesmos e do mundo que eles vivem e de todos essa harmonia, esse equilíbrio, sabe? Em buscar a justiça e se alguém tem menos, outro tem mais, então chegar nesse equilíbrio que é o que vai gerar harmonia no mundo, sabe? Tô aqui pensando, eu acho que o Thanos é um vilão libriano, porque ele buscou essa harmonia tentando matar metade da população do universo. Mas é isso, eu acho, achei essa bênção bem interessante, porque é o que é a busca também do libriano, sabe? O libriano vive buscando este equilíbrio, esta harmonia. Chegamos em Escorpião. E para Escorpião, eu perguntei, chat, qual a benção do signo Escorpião sem explicação? Ele soltou transformação. Por quê, chat GPT? Porque Escorpião mergulha nas profundezas, enfrenta a dor sem medo e renasce mais forte, vez após vez.
E sim, Escorpião é o signo da transformação, é o signo da mudança. É aquele que consegue ressurgir da cinza sempre, né? Por mais que você veja um escorpiano caído, sofrendo, amargurado, com dificuldade, ele vai ressurgir das cinzas e vai se renovar. O escorpião, se não fosse escorpião, seria uma fênix. Porque mesmo morrendo, né, mesmo acabando, ele vai ressurgir ainda mais forte, ainda mais bonito, ainda mais elegante e ainda mais equipado de diversas e diversas qualidades, mesmo depois de se sentir destruído e de se ver destruído e tudo mais. Então, assim, de fato, a transformação é a bênção do escorpiano. ChatGPT, qual a bênção do signo Sagitário? Sem explicação. Ele me solta sabedoria. E por que, ChatGPT? Porque Sagitário busca sentido de tudo, expande horizontes com entusiasmo e transforma experiência em conhecimento. Uma coisa que pouca gente sabe sobre o signo Sagitário é que é um signo do saber, é um signo do conhecimento. O pessoal só vê o sagitariano animado, cheio de piadas e tal, descontraído, meio safadão e tal, mas esquece que o cerne de Sagitário está na sabedoria, está no conhecimento. Porque Sagitário é aquela pessoa, aquele nativo que vai buscar conhecer e saber sobre tudo, sabe? Ele quer entender um pouco de tudo. Se você conversar com o sagitariano, ele vai saber sobre política, vai saber sobre futebol, esportes em geral, sobre aquela árvore que nasce, sobre frutos, céu, tudo. Ele quer saber sobre tudo. E assim, só que ele quer saber sobre tudo com a cara nos livros. Ele quer saber sobre tudo, experimentando tudo, conhecendo tudo, vivendo as experiências e tudo mais. Porque o Sagitário é isso, é vivência, é conhecer, é saber, convivência, né? E por isso também que eu concordo bastante com essa bênção sobre o signo Sagitário. Já para Capricórnio, os nossos capricas, eu perguntei, chat, qual a bênção para o signo de Capricórnio, sem explicação. E ele me soltou resiliência. Eu perguntei o porquê. Porque Capricórnio sobe montanhas com paciência, enfrenta desafios com firmeza e constrói com propósito, mesmo quando o caminho é duro. Olha, eu achei que a resiliência não seria a bênção para Capricórnio, para os capricas, mas eu acho que é um pouco do preconceito meu. Mas com essa explicação de fato, assim, né? Porque mesmo quando o caminho é super difícil, tá lá o caprica trabalhando, tá lá o caprica com foco no seu propósito, com foco no seu planejamento. Talvez todas as dificuldades, os espinhos que o Caprica está passando, ele sabe que se ele seguir a risca o que foi planejado para ele, o que foi aquilo que ele tem como propósito, ele vai ter o resultado. Então ele vai continuar trabalhando e continuar no caminho, sendo resiliente. ChatGPT, qual a bênção do signo de Aquário? Sem explicação. E o chat me trouxe visão do alcance. E eu perguntei o porquê. Porque Aquário enxerga além do tempo presente, rompe padrões com ideias novas e guia o coletivo rumo ao futuro. Olha, Aquário de fato é o signo e tem o nativo que não vive o presente. Ele vive sempre o futuro, vive sempre ideias do que vai acontecer de um mundo futuro. E ele vive o presente de hoje, né? Ele acaba vivendo o presente de hoje, tentando construir esse futuro melhor. Então, de fato, visão é a bênção do aquariano, porque ele sabe o que precisa ser feito para chegar amanhã de uma maneira melhor, sabe? De uma maneira mais tranquila, mais leve e tudo mais. A questão que eu sempre falo para o aquariano, vamos viver o presente também, não só viver esse futuro que ainda nem chegou. E para peixes, chat, qual a bênção para o signo de peixes? Sem explicação, ele me trouxe intuição. Eu perguntei o porquê e ele soltou. Porque peixe sente o invisível, conecta-se com o todo e transforma a sensibilidade em compreensão profunda. Olha, isso aqui foi bem profundo mesmo. E de fato a intuição é o que é o poder mutante do pisciano. A intuição pisciana é algo assim sobrenatural e é um poder mesmo, porque se peixe sentiu, pode ter certeza que é real. Porque assim,
o pisciano tem essa capacidade de transformar a intuição dele nessa compreensão em algo real, sabe? Sentir aquilo que está sendo invisível. Como diria o Pequeno Príncipe, né, que o essencial é invisível aos olhos, e o pisciano sabe enxergar esse invisível aos olhos que é essencial e tudo mais. E é isso. Também gostei dessa bênção do ChatGPT para o signo de peixes. É isso, Vaco. Estas são as bênçãos que o ChatGPT trouxe para cada signo. Já deixa aí nos comentários o que você achou de cada bênção. Aproveitando, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito e me segue também aí no Spotify. É isso, Vaco. Muito obrigado. Até logo. Até.